Bom, eu quero saudar todos, a todas as autoridades municipais, as autoridades acadêmicas, as entidades aqui representadas, os meus colegas, assistentes sociais e, certamente, alguns professores, professoras e, sobretudo, os estudantes de serviço social e de direito, que, segundo me informaram, é a maioria dos que se encontram nesse momento, nesse auditório, para uma reflexão sobre uma data que tem uma relação direta com muitos de nós que aqui estamos. Eu fui convidada e me propus a vir dialogar com vocês, não enquanto deputada, não enquanto liderança política, mas, sobretudo, como profissional de serviço social, eu sempre fui. E a data do 15 de maio e a semana em que, em geral, se tem como pretexto para não celebrar uma data, não só comemorar as conquistas e avanços dessa profissão do serviço social, mas, sobretudo, para fazer uma reflexão sobre a realidade e como os profissionais dessa área de conhecimento se colocam diante dessa realidade. Fizeram um tema, me propuseram um tema, a realidade brasileira e o estágio do capital nos dias de hoje. Acho um tema meio abstrato, talvez a gente pudesse trazer mais para perto, frente a uma realidade que o profissional de serviço social, o profissional de direito, o profissional das áreas de humanas e as áreas sociais enfrentam no seu dia a dia, no cumprimento da função social que é próprio de cada profissão, de cada atividade, de determinado segmento profissional da sociedade brasileira. Nós estamos vivendo o fim de um ciclo, na minha avaliação. Um ciclo em que os valores, as concepções, as instituições estão todas em xeque. Nenhuma delas consegue mais responder de forma completa a expectativa e aquilo que lhe é conferido como responsabilidade, como tarefa, como função social na sociedade brasileira. Está tudo em xeque, está tudo exigindo um reposicionamento, uma releitura de uma realidade profundamente impactada, sobretudo pelas novas tecnologias. Tecnologia das comunicações, da informação, da informática, que de fato impactou de forma aguda as relações sociais, as relações humanas e também as relações profissionais. As instituições, por sua vez, também estão defasadas naquilo que é exigido e demandado pela sociedade brasileira. A história da humanidade, ela se constrói em ciclos. Ciclos que duram mais ou menos, dependendo da dinâmica que existe na sociedade em determinado momento da sua história. E nós estamos vivendo exatamente, na minha avaliação, o fim de um ciclo em que as propostas relacionadas à política econômica, às demais dimensões da vida e sociedade, estão a exigir uma redefinição dos seus propósitos, dos seus compromissos, da sua forma de se colocar diante dessa realidade. Se fala do capital. O capital é das dimensões que define o modo de produção de uma dada sociedade e também da forma como se constrói a riqueza na sociedade e como se distribui na sociedade essa riqueza que todos produzem. E no foco de tudo isso está a questão do poder. Como é que o poder é conquistado, como é que ele se exercita e a quem serve o poder na sociedade em determinado momento de sua história. A cultura também determina em grande medida esse momento e essa realidade. E o que eu queria me colocar aqui, eu queria mais relacionar com a nossa profissão, com o nosso projeto profissional, o que é demandado, o que é exigido da sociedade em relação a esse profissional assistente social. Na história do serviço social, nós sabemos que o serviço social veio para responder e para tentar amenizar as contradições e os conflitos gerados por um determinado modelo de economia que, por sua vez,
gerou determinado tipo de organização social, e essa organização social se expressa por uma relação de classes que se relacionam de forma conflituosa, de forma permanentemente contraditória, havendo contradições principais e contradições secundárias, mas de qualquer forma é uma sociedade marcada por contradições. E por contradições que se definem ou se superam a partir de uma luta que se estabelece entre essas classes sociais. Queiramos ou não, neguemos ou não, afirmemos ou neguemos, de qualquer forma nós vivemos numa sociedade estratificada em classes sociais e onde predominam relações de dominação, dominação econômica, dominação cultural, dominação ideológica e dominação política. E isso é uma característica que define essa sociedade. Quando nasceu o serviço social, exatamente essa realidade econômica, social, política e de dominação criava exatamente situações pela exclusão da grande maioria dos que compunham aquela sociedade no momento da Revolução Industrial. Era necessário criar uma instituição, uma profissão, uma atividade de pessoas que se ocupassem dos que estavam sendo prejudicados e excluídos daquilo que se construía de positivo e de riqueza com a tecnologia, com a Revolução Industrial, naquele momento da história da humanidade. Então nós nascemos com essa marca de sermos uma profissão para mediar conflitos, para atenuar as contradições e para impedir a expressão e a força política de uma maioria excluída da riqueza construída pela sociedade no momento em que se dava a Revolução Industrial. Então nós nascemos com um DNA marcado, caracterizado exatamente no sentido de conciliar, de atenuar os conflitos, de impedir que a consciência a respeito das contradições e da exclusão que existia naquele momento e da injustiça que se cometia por uma minoria beneficiada e privilegiada naquele modelo de sociedade, de economia e da forma como a sociedade estava organizada, era necessário se criar um grupo social com a tarefa específica de trabalhar com aqueles conflitos, com aquelas contradições e com as consequências negativas, os efeitos perversos daquele sistema econômico, daquele sistema político vigente na época. E aí nasce o serviço social marcado por uma vocação humanista, por uma vocação de caridade, com uma preocupação de ver os problemas mais centrados no indivíduo do que no sistema, e como tal, uma profissão cuja formação dos que compunham, no início, na origem daquela profissão, pessoas que não estariam antenadas com a realidade maior da sociedade, com os aspectos todos que, combinados entre si, resultava um modelo de organização social e um tipo de relações entre os grupos sociais e entre os indivíduos, de tal forma que era necessário conter o potencial de pressão social, de possibilidade de questionamento e de enfrentamento na perspectiva de provocar mudanças da forma como a sociedade se expressava naquele momento e como se davam as relações de poder na sociedade naquele momento. Portanto, nós nascemos com uma marca que nos levava, e a nossa formação influenciava nesse sentido, de uma certa alienação. E tanto é que a nossa profissão, quando no início da sua organização como profissão, havia uma preocupação de não se destacar nos aspectos conceituais, teóricos, valorativos da profissão, mas muito o aspecto técnico, o aspecto prático, como se fosse uma prática social, e uma prática social que, como tal,
não questionava a ordem dominante e muito menos os efeitos, os problemas e as consequências negativas da forma como essa sociedade funcionava, se organizava e era governada. Foi preciso que no curso dessa história do serviço social nós fôssemos entendendo, descobrindo uma realidade que, de uma certa forma, tinha gerado aquela atividade social, aquela instituição social ou serviço social, com exatamente a tarefa, a responsabilidade de impedir os conflitos, de atenuar as contradições, de inibir qualquer tentativa de questionamento ou de enfrentamento na perspectiva de se fazer mudança. Era comum, quando se falava em ideologia, quando se falava em posicionamento político ou em crítica da ordem dominante, da ordem vigente, logo vinha a alegação de que nós éramos uma prática social, uma atividade, né, voltada para a aplicação de regras, de princípios e de técnicas que não tinham, pelo menos explicitamente, de forma assumida, uma dimensão política, ideológica e valorativa daquilo que a prática profissional gerava no seu cotidiano e na sua ação profissional. Foi necessário que no curso da evolução das instituições sociais de modo geral e no quadro das instituições sociais, o serviço social como profissão, como uma função social, fosse se descobrindo também como sujeitos políticos. Nós não só somos profissionais que têm um quadro de técnica profissional, de orientações práticas na atividade profissional, de resolver problemas individuais, porque os problemas individuais eles são fruto da forma como a sociedade se organiza e como as relações sociais se dão, como as relações do trabalho acontecem, como se dá a dominação ideológica, cultural e política nessa sociedade. Então foi a partir do posicionamento de um pequeno grupo de profissionais que perceberam que a profissão era mais do que uma prática social, uma técnica social. E até com laivos de ciência, mas negando completamente, que é de forma absoluta, a dimensão ideológica, política e a dimensão histórica dessa prática social, que também evolui, que também é contraditória e que se transforma no curso da sua evolução e do andamento de como essa prática social se dá. E isso se deu no seio da própria profissão. A profissão se colocou num dado momento, até por conta de que o profissional de serviço social, que na origem da profissão eram filhos de famílias, né, ricas, de famílias de uma casta social diferenciada e com uma formação cristã marcada pelo humanismo, pela preocupação na ajuda, na caridade. A partir de um certo momento em que os próprios sujeitos que integravam essa atividade profissional, essa instituição profissional, se percebeu também como membro de uma sociedade que excluía determinados segmentos dela. E havia contradições, conflitos e desigualdade nessa sociedade. E o profissional do serviço social começou a se descobrir também como um trabalhador, uma trabalhadora, também sujeito às relações de dominação nas relações capital-trabalho e, portanto, também sendo excluída e sendo a quem era negado a riqueza que todos contribuem na sua produção, no seu acúmulo, só que é uma riqueza não distribuída de forma igualitária na sociedade. Então foi a partir da tomada de consciência de que o profissional do serviço social também era um trabalhador e, como tal, numa sociedade em que o trabalho e o capital se estabeleciam com relações contraditórias, antagônicas, então o profissional, mesmo devendo atuar nos efeitos negativos da forma como se davam as relações de produção, como ainda se dão as relações de produção nessa sociedade, ele se percebeu também, ela se percebeu também como trabalhador, como assalariado e como tal sujeito e vítima de um regime, de um sistema de sociedade e de uma política econômica e de um modelo de organização social
excludentes, no sentido de reproduzir privilégios e de manter a dominação ideológica, cultural, política, econômica dominante nessa sociedade. E foi quando os filhos dos trabalhadores, as filhas dos trabalhadores, seja os trabalhadores originários do campo, seja os trabalhadores originários da cidade, e o próprio trabalhador também começando a vir, se formar nessa profissão de assistente social, e o próprio nome é marcado por esse viés de ser um profissional que trabalha com o problema que afeta os indivíduos, assistir os indivíduos, trabalhar com as dificuldades individuais, e o pior, sem perceber que esse problema que atinge o indivíduo e o afeta de forma aguda é a expressão da forma como a sociedade está organizada, de como ela funciona e como se coloca diante de cada indivíduo, sobretudo em que polo da sociedade se coloca esse indivíduo, se no polo da maioria excluída da riqueza produzida por todos, ou se no outro polo em que concentra e reproduz a dominação econômica e, consequentemente, as outras formas de dominação. Então, nós também, no curso da história nossa, junto com a história geral da sociedade brasileira, da sociedade do mundo ocidental, nos descobrimos, portanto, sendo sujeitos e sendo atores e sendo profissionais, não no sentido de promover mudança, a partir das contradições que existem e que se comprovam na sociedade, mas alguém que media, que pacifica, que tenta impedir as manifestações de crítica e as manifestações de queixas e a vontade de pressão política para que aconteçam as mudanças que são próprias da natureza da sociedade, como é própria da natureza. A natureza é dinâmica, é dialética, assim como o ser humano é dialético, como muda constantemente. A mesma coisa a sociedade. Então, nós tivemos que nos reformular, nos reformar, nos educar na nossa prática profissional, e a própria profissão foi se construindo no seu quadro conceitual, no seu quadro axiológico, e no seu quadro de projeto ético-profissional, ético-político, do curso de como essa profissão e esses profissionais se colocaram diante da realidade, no caso brasileira, em cada momento da sua história, em cada momento do seu desenvolvimento. E nós estamos num quadrante da vida nacional em que se conclui um ciclo histórico-social e se retoma um outro ciclo na perspectiva da espiral dialética da história, que tudo se muda, tudo evolui, tudo se transforma, e nós estamos num quadrante da história da humanidade, da sociedade, em cada país, em cada nação, numa transição complexa, numa transição que nos coloca com insegurança de como devemos colocar diante dessa realidade, em resposta a darmos a essa realidade, não tanto do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista individual, mas sobretudo diante de um grupo social como uma profissão, no caso, o serviço social ou assistente social. E temos que nos percebermos como uma prática social que tem várias dimensões. Tem a dimensão assistencial, porque a assistência social é um direito social, como é o direito à saúde, como é o direito à segurança, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito enfim, às várias condições necessárias ao ser humano a se realizar como sujeito social, como sujeito político e como um sujeito, como um ser humano, com dignidade, com direitos e com necessidades individuais e também enquanto sujeito de uma coletividade, de uma comunidade e de uma sociedade mais ampla. Nesse sentido, nós nos percebemos que o serviço social, para além da dimensão assistencial, de prestar assistência social como um direito social, como um direito humano fundamental, também se percebe como um educador. Nós somos educadores sociais. E como tal, nós devemos, ao mesmo tempo que levamos as políticas públicas de assistência social a quem delas necessitam, os que necessitam dessa assistência social, por não terem a sua condição de autonomia
do Estado para suprir suas carências, suas necessidades sociais. E o profissional de serviço social é aquele que leva, executa, que implementa e que presta esse serviço em nome do Estado, né, de forma a que isso se dê, não de modo a reproduzir uma situação de dependência, de necessidade, de quem depende do Estado de uma ação, né, que venha suprir sua necessidade, mas ao mesmo tempo esse profissional, formado também na sua dimensão pedagógica, na sua dimensão enquanto educadora social, educador social, tem que levar junto com o serviço público, seja de que natureza for, em nome do Estado ou em nome de uma instituição social, tem que levar junto uma relação pedagógica, uma relação de educação do sujeito, para que ele se perceba, né, dependendo daquela ajuda, mas sabendo quais as causas de por que aquele indivíduo, aquela família, aquela comunidade estão a depender de uma ação assistencial do Estado ou de uma outra instituição dessa sociedade, para que ele possa superar esse estágio e para que ele se emancipe enquanto sujeito, né, de direitos e que ele mesmo possa, evidentemente, propiciar condições pela sociedade de se emancipar enquanto sujeito que trabalha, que gera sua própria sobrevivência e se realiza como ser humano, assim como os outros seres humanos, nessa coletividade humana, que é uma sociedade, que é uma comunidade, que é uma convivência de sujeitos livres, de sujeitos com dignidade e com igualdade de direitos e de igualdade de oportunidades. Então é importante que na nossa formação profissional, por isso não dá para imaginar a formação do profissional de serviço social simplesmente com um curso à distância. Como formar esse profissional com essa complexidade na sua formação, como um agente público ou um agente que presta serviço a um outro ser humano, mas não de modo a torná-lo dependente cada vez mais. Por isso que esses programas assistenciais, mesmo de governo ou de quem quer que seja, se ele não vier acompanhado desse processo de conscientização, de compreensão das causas estruturais e sociais que geram essas necessidades desses sujeitos que ficam a depender de uma ação direta do Estado ou de uma ação indireta do Estado através de uma rede de proteção social que se dê através de algumas instituições sociais. Então, manter alguém a depender de uma ajuda assistencial não é no sentido de promover essa pessoa, muito pelo contrário, é de mantê-lo dependente e, pior, com uma falsa consciência de que o seu problema depende dele mesmo ou dela mesma. Muito pelo contrário, o problema seja do jovem, seja do adulto, seja do idoso, seja da família pobre, seja do trabalhador desempregado, seja do aposentado, seja da mulher que esteja em condições de não se assumir como sujeito livre numa sociedade de iguais, com certeza essa ajuda, ao invés de emancipar, de libertar, de tornar essa pessoa independente, autônoma e sujeito da sua própria existência, é uma profissão que faz um mal grande a essa pessoa. Então a formação do profissional de serviço social é uma formação muito exigente, muito complexa, que exige uma formação ampla, plural, de várias áreas de conhecimento, além daquela prática de como abordar um caso, de como lidar com uma comunidade de pessoas, de como realizar uma entrevista, de como desenvolver uma pequena comunidade. Isso são métodos e são técnicas que também se aprendem. Mas, além disso, para além disso, nós temos que ter uma formação que abranja várias áreas de conhecimento, de tal modo para entender a situação de uma pessoa, de um grupo, de uma família, de uma comunidade, vivendo uma situação de insuficiência ou de dependência ou de incapacidade própria de enfrentar e de resolver aquela situação enfrentada por ele ou por ela, ou por um grupo, ou por uma comunidade, num determinado momento da sua vida, da sua história, da sua condição pessoal, de condição mesmo de um grupo, como uma família, etc. Então, nesse sentido, o 15 de maio
As comemorações dessa data devem servir para nos colocarmos qual é o nosso projeto profissional, qual é a nossa responsabilidade política, qual é o nosso compromisso. E é um compromisso que não termina no âmbito da nossa profissão, nem também no limite daquelas pessoas, daqueles grupos, daquelas comunidades a quem nós onde nós intervimos como profissionais, mas juntos, porque até também somos trabalhadores e trabalhadoras. Convivemos numa sociedade em que a nossa condição não é uma condição de privilégios, é uma condição também que muitas vezes somos alvo de injustiça, seja salarial, seja de desemprego, seja de tratamentos inadequados que nos é dado, até porque a nossa profissão é uma profissão marcada por ser uma profissão que tem compromisso com as classes populares, com as classes trabalhadoras, com os excluídos da sociedade. Portanto, não é uma profissão que confere prestígio, e não é uma profissão que remunera bem, e não é uma profissão que tem status na sociedade, mas mesmo assim é uma profissão que coloca para cada um que opta por ela uma decisão de servir como educador, como educadora, como um sujeito que quer ajudar o outro sujeito a ser sujeito cada vez mais. E mais que isso, uma dimensão política. Porque quem diz, não, é uma prática profissional, é uma prática que usa técnicas, métodos, conhecimentos científicos, mas não deve ter preocupação de ordem ideológica, de ordem política, como não? Quanto mais neutra um profissional, sobretudo um profissional que trabalha com o povo, que trabalha com os setores excluídos da sociedade, que trabalha com aquelas pessoas que não dispõem de todos os elementos necessários para se situar no mundo e para intervir no mundo como sujeito político, como sujeito ativo, como sujeito, no sentido amplo da palavra sujeito. E nesse sentido é preciso entender que mesmo quando se imagina que a prática do profissional, seja o assistente social, seja o pedagogo, seja o profissional de direito, seja o economista, seja o psicólogo, enfim, qualquer profissional da área social, se imaginar que sua ação profissional é uma ação neutra, ela é mais ideológica do que se ela se assumisse como sendo uma profissão que serve a alguém. Quanto mais uma ação humana e uma ação de um profissional se pretende neutra, sem uma posição crítica em relação às causas dos problemas sobre os quais esse profissional atua, tanto mais ideológica é essa prática, mesmo que o agente dessa prática não se assuma como tal, porque a neutralidade sempre serve a alguém. E certamente a neutralidade de um profissional, seja de serviço social, seja pedagogo, seja psicólogo, seja profissional do direito, seja que profissional humano, social for, gera consequências que interessam a alguém. Agora precisa ver se as consequências que esse profissional gera na sua prática profissional está servindo àqueles a quem esse profissional está servindo, ou está servindo à reprodução de privilégios e dominação existentes na sociedade. Portanto, a nossa profissão, ou assistente social, ou serviço social, é uma profissão com uma, não necessariamente explícita, assumida dimensão político-ideológica, mas de fato ela é na forma como se expressa essa prática profissional, os efeitos e as consequências e os resultados dessa prática profissional. Eu posso dar o meu testemunho que hoje eu estou na política, militando num partido político, disputando mandatos, exercendo mandatos, não só hoje, mas desde a minha origem. Quando eu me tornei assistente social, eu me tornei assistente social por uma opção de vida, não necessariamente no início como assistente social, mas vivendo numa realidade onde eu sou originário, uma família numerosa, de camponeses sem terra, numa região pobre do país, do Nordeste, e num período, num momento em que vigeu o regime de exceção do país, como lá no período da ditadura militar, optar por uma profissão como a que eu optei, significava também me colocar diante de mim mesma a necessidade de tomar posições. E são posições
claramente posições políticas e posições ideológicas. E o fato de eu ter optado pela militância político-partidária, disputar e exercer mandatos em largo período da minha vida, não significa que eu abri mão da minha opção profissional como assistente social. Muito pelo contrário. Eu fui a vereadora que eu fui com a marca da minha formação profissional. Fui deputada estadual, deputada federal e prefeita, não tenho a menor dúvida que a forma de eu me exercitar daqueles mandatos que o povo me conferiu, me confiou, e que a minha formação profissional, a minha profissão profissional vem repetidamente afirmada, marcada e presente, pelo menos na minha concepção e na minha consciência, pela minha formação profissional. Eu fui a vereadora da forma que eu fui, com um vínculo muito forte com os movimentos populares, por causa da minha formação profissional. O mesmo se deu em relação aos outros mandatos, sobretudo quando prefeito de São Paulo. A forma de governar, a relação povo-governo, as prioridades de governo, as estratégias, os métodos de gestão, não tenho a menor dúvida que teve a marca muito forte da minha formação profissional como assistente social. E mais, optar pelo serviço social não é uma escolha uma vez na vida e ponto, porque é uma profissão muito exigente, é uma profissão muito marcada pela conjuntura. Cada momento, cada contexto, cada realidade está exigido de nós, com base naquela formação, né, que é permanente, mas que tem que ser atualizada. Nós temos que sermos bastante estudiosos, estarmos permanentemente nos atualizando, e a realidade é uma realidade dinâmica, é uma realidade contraditória, é uma realidade que marca muito rapidamente. E a nossa forma de agir nessa realidade, como profissional, exige uma capacidade de ler essa realidade, de compreender essa conjuntura, de ter uma estratégia, uma tática de intervenção nessa estrutura como profissional, que torna a nossa profissão muito exigente. Mas uma coisa eu posso confessar com muita honestidade, com muita certeza, dentro de mim mesmo, para os meus colegas profissionais assistentes sociais. Não é uma profissão que dá prestígio, não é uma profissão que remunera bem, não é uma profissão de destaque social na sociedade, mas é uma profissão, uma das mais consequentes, quando se tem consciência da opção que se fez, uma opção que se repete todo dia, toda hora, e diante de cada realidade em que a gente se coloca como profissional assistente social. E eu posso dizer a vocês, se mais uma vez eu tivesse que optar por uma profissão, eu escolheria o serviço social. Porque também é uma profissão que realiza. É uma profissão que nos coloca numa compreensão muito viva, muito verdadeira sobre o ser humano, as contingências vividas pelo ser humano, em cada momento da sua vida, em cada espaço onde essa pessoa atua e quando esse grupo social atua. Portanto, que o 15 de maio, este ano, sirva a cada uma e a cada um de nós, para nos colocarmos novamente a opção que fizemos, para verificar se de novo faríamos essa mesma opção, e como estamos vivendo essa opção no dia a dia, numa realidade complexa, numa realidade desafiadora, numa realidade, né, que muda em cada instante, que é o momento em que vive o país, que vive o Brasil, que vive São Paulo, que vive o mundo. Nós sabemos que o projeto humano ele está em xeque, ele está sendo questionado, ele não está satisfazendo plenamente aos seres humanos. E essa insatisfação, e essa instabilidade, essa insegurança também é transmitida pelas instituições, a instituição família, a todas as instituições sociais, as instituições políticas, os partidos políticos, o próprio Estado. Ele realmente vive um momento de instabilidade, né, de incertezas e de transição que torna realmente um enorme desafio a gente fazer essa travessia de um fim de um ciclo histórico-social, retomando um novo ciclo, para que possamos ser protagonistas na construção desse novo ciclo histórico-social que se inicia com a geração de hoje, tendo nós da geração já bem atrás, podemos nos colocarmos diante dessa realidade e
darmos o nosso recado, marcarmos a nossa presença, não sermos omissos ou omissas, não ficarmos aquém daquilo que nos é exigido, enquanto sujeitos, enquanto profissionais, enquanto seres humanos. É um enorme desafio viver nesse século, nesse início de século, e num enorme período de transição, de desafios que estão colocados para a sociedade, haja vista as manifestações da juventude, porque ela está insatisfeita, ela está insegura, ela está sem perspectiva, ela não acredita mais nas instituições. Portanto, é um momento rico, é um momento desafiador e um momento de muita responsabilidade, sobretudo para nós, que vivemos governos, atuamos em instâncias de poder, ou como profissionais, que é uma forma de poder, seja em nome de quem se esteja exercendo esse poder, é algo que nos coloca a necessidade de profundas reflexões, de retomada de definições de vida, de opções que devem se atualizar a cada momento da vivência e da exigência dessa realidade sobre nós, ou em relação a nós profissionais. E era essa o recado, a mensagem que eu deixaria aqui para os meus colegas, as redes sociais, moças e rapazes, e também os outros profissionais das outras áreas humanas e sociais que estejam, evidentemente, se formando nessa universidade, já estejam atuando nas suas respectivas profissões, seja nessa cidade, seja nesse estado, seja em que espaço for, e dizer que a nossa responsabilidade é enorme, mas também a possibilidade de realização humana é imensa, porque estaremos a responder a desafios que também nos promove, nos desenvolve e nos dá mais motivo e mais razão de nos sentirmos bem como seres humanos, vivendo com outros seres humanos, construindo a história num outro estágio da evolução da humanidade, que é esse novo ciclo histórico-social que estamos a vivenciar e a construir nos dias de hoje. Eu agradeço o convite, foi uma alegria estar de novo entre estudantes universitários e meus colegas de profissão, e dizer que sempre nesses encontros eu saio melhor do que quando entrei, melhor do ponto de vista dos questionamentos que eu me faço e da energia com que eu consigo, né, enfrentar a realidade e aquilo que é exigido por parte dessa realidade. Vou ficar por aqui, esperando, evidentemente, perguntas ou questionamentos ou intervenções, independente de que intervenções ou questionamentos sejam esses, porque é a forma da gente trocar, da forma da gente realmente socializar essa oportunidade de diálogo, de reflexão que o 15 de maio nos coloca na agenda dos dias de hoje. Muito obrigado.